Olá amigos, eu sou o PK, The Soccer Guy. Estou aqui novamente para falar a respeito da Copa do Mundo 2018 e hoje tivemos 3 jogos eletrizantes. A começar pela partida disputada entre Bélgica e Tunísia. A Bélgica havia derrotado o Panamá por 3-0, a Tunísia vinha de derrota frente à Inglaterra por 2-1, gol no último minuto, e obviamente se esperava que a equipe belga, que possui um excelente meio de campo, tivesse facilidade nessa partida contra a equipe da Tunísia, que voltamos a dizer, tem uma escola de goleiros excelentes, 3 grandes goleiros vieram para essa Copa do Mundo, como Mataloid, como o Hussein e também como o Mohamed. E também possui um grande jogador que joga na frente, camisa 10, o Abi Khazri, portanto, e também o Slit, que joga na frente, mas também foi poupado nessa partida no primeiro tempo, provavelmente porque a equipe da Tunísia veio com intenções mais defensivas, com o objetivo de se defender nessa partida contra a Bélgica, de pelo menos não perder, sabendo que a Bélgica possui uma das melhores equipes do mundo, uma das seleções mais fortes dessa Copa do Mundo, com jogadores como o Hazard, como o Kevin De Bruyne, que na minha avaliação é um dos melhores jogadores de meio de campo na atualidade do futebol, e possui um grande jogador no ataque, como o Lukaku, como o Mertens também, portanto uma equipe poderosíssima no sistema ofensivo. O sistema defensivo da Bélgica deixa um pouco a desejar, não acompanha a equipe no meio de campo para frente. A Bélgica começou buscando o gol e já aos 6 minutos, um pênalti que na minha avaliação havia sido fora da área, o árbitro entendeu de forma diferente, o Hazard bateu e marcou o primeiro gol para a equipe da Bélgica, que continuou buscando o ataque. Lukaku acabou fazendo o segundo gol 10 minutos depois, dos 16 minutos, e o jogo parecia então que estaria definido, que a Bélgica poderia inclusive fazer uma goleada nessa partida contra a Tunísia saiu um pouco para o jogo, e aí numa falta, o Hazard jogou a bola na área, fez um cruzamento perfeito e o Brown acabou cabeceando para fazer 2-1, colocando de novo a Tunísia dentro do jogo. A Bélgica continua atacando e aí já no último minuto, já no apagar das luzes, o Lukaku, uma nova trama do meio de campo, com Hazard, com De Bruyne, a equipe da Bélgica conseguiria o seu terceiro gol, foi ampliando o marcador para 3-1, o Lukaku fazendo, portanto, o seu 4º gol nessa Copa do Mundo. Ele agora está empatado com o Cristiano Ronaldo na liderança da artilharia, esse jogador interessante da equipe da Bélgica. Inclusive teve um lance que parecia ter sofrido pênalti, que ele avisou o juiz que nada aconteceu, que ele não se jogou, que apenas dando uma demonstração de fair play. Ele que gosta muito do Brasil, gosta de feijoada, de pão de queijo, de churrasco e de guaraná. E o jogo voltou para o segundo tempo, novamente a equipe da Bélgica buscando o gol, buscando definir o jogo, e aí o Hazard, numa nova trama da equipe belga, faria o 4º gol, praticamente definindo o jogo. O treinador achou por bem sacar o Lukaku e o Hazard, colocou inclusive no campo Batshuayi, que na minha avaliação um erro cometido, o Lukaku deveria ter permanecido até por causa da luta pela artilharia. O Batshuayi jogou muito bem, criou várias situações de gol, de perigo, com várias finalizações muito bem feitas, mas acabou, o Mohamed fez uma excelente defesa, outra bola bateu na trave, outra bateu na zaga, e ele acabou sendo beneficiado com gol aos 90 minutos do segundo tempo, já no apagar das luzes. Novamente, essa Copa tem sido caracterizada por um número excessivo de pênaltis e também por gols no finzinho do jogo. Ali parecia que a equipe da Bélgica conquistaria a vitória por 5-1, quando aí o jogador Khazri acabou conquistando um gol, premiado pelas boas atuações que teve nas 2 partidas, e assim definiu-se o placar com 5-2, demonstrando que a Bélgica possui sim uma defesa que não corresponde ao resto do time, e portanto isso talvez seja o tendão de Aquiles da equipe belga nessa Copa do Mundo, que, repito, possui uma das melhores equipes da Copa. No outro jogo, disputado entre México e Coreia do Sul, também um jogo excelente. O México tem a melhor equipe de sua história, com jogadores como Carlos Vela no meio, como o grande goleiro Show, como Salcedo na retaguarda, como o Chincharito à frente, também com excelentes jogadores no banco, como Jonathan Santos, como Giovanni Santos. Quer dizer, a equipe mexicana é muito boa, na minha avaliação, a melhor da história do México, e deve ir bem longe nessa Copa do Mundo. O México enfrentou a equipe da Coreia do Sul, que possui um excelente goleiro, o Show, possui também um bom jogador, o Sung no meio, o Ki Sun-young também no meio de campo, e é uma equipe que veio para tentar pelo menos conquistar um empate nessa partida, pois sabia que a derrota alijaria completamente qualquer chance de permanecer na Copa do Mundo. O México pressionou, conseguiu um pênalti, 26º minuto, e o Carlos Vela faria, portanto, colocando o México com o placar de 1-0 de pênalti, cobrando mais um pênalti nessa Copa do Mundo, e aí o México saiu na frente com 1-0, buscou o segundo gol, mas o primeiro tempo terminou assim, voltou para o segundo tempo, sempre com momentos envolventes, com o Guardado, com o Carlos Vela, buscando o segundo gol, que só sairia no 25º minuto com o Chincharito, e o México praticamente que definiu, assegurou o que seria a vitória de 2-0, e no finzinho, Son Heung-min
fez um gol na prorrogação, já no overtime, também no apagar das luzes, e esse gol pode custar muito caro à equipe do México, inclusive um lance polêmico, que talvez deveria ter sido anulado o gol, o árbitro não viu, não quis ver o VAR, e aí o México conquistou essa vitória de 2-1, que, como eu disse, pode custar caro. Porque era outra partida, uma partida épica disputada entre Alemanha e Suécia. Tivemos um jogaço, a equipe da Alemanha buscou o gol, a vitória desde o princípio do jogo, buscando o gol, e mais ou menos lá pela metade do primeiro tempo, a Suécia, que veio, como havia vencido a primeira partida, sabia que o empate seria um excelente resultado, a Suécia se manteve tentando contra-ataque, um contra-ataque com o Beck, o Boateng cometeu um pênalti claríssimo, o árbitro não quis conversa, não aceitou, não quis ver o VAR, pênalti claro, porque aliás o Boateng deveria ter sido expulso, a Alemanha teria jogado praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos, o pênalti não foi dado, mas isso causou na Alemanha um certo apagão, uma distração, e a Suécia acabou fazendo um gol alguns minutos depois, aos 32 minutos, com Tove Neng, abrindo o marcador, colocando a Suécia de forma surpreendente na frente do marcador contra a Alemanha. O jogo continuou, a Alemanha não conseguiu se encontrar ao longo do primeiro tempo, o primeiro tempo terminou 1-0. Aí no segundo tempo, o técnico Low colocou o Mário Gomes, que é um centroavante grandalhão, no lugar do Drexler, para tentar o tudo ou nada, e já aos 3 minutos o Reus empataria o jogo, dando a impressão de que a Alemanha definiria o jogo em pouco tempo. A Suécia se acovardou, passou por um esquema muito defensivo, e a Alemanha tentou punir isso, buscando o gol o tempo inteiro. Aí, depois, aos 37 minutos, como o gol não saía, o Boateng acabou sendo expulso, cometeu várias faltas, e acabou numa dessas, recebeu o cartão amarelo, depois o cartão vermelho. O Low tentou fazer substituições, tirou o Rudy, colocou o Gorgodan, tirou o Hector, colocou o Brand, o Hector que é lateral esquerdo, colocou o Brand já no finzinho do jogo. E realmente a partida parecia que a Alemanha não conseguiria a vitória, que o jogo terminaria assim. A equipe da Suécia recuou muito, no final do jogo ele colocou um jogador barbudinho, Durmaz, que seria o algoz da derrota da Suécia. Ele faria uma falta infantil, uma falta idiota aos 95 minutos de batalha. O Kroos bateu com muita precisão, colocando a Alemanha no placar de 2-1, dando a vitória maravilhosa, épica. A Alemanha que não tem jogado um futebol brilhante, mas conquistou essa vitória, que talvez tenha a classificação alemã, que agora joga contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul já é eliminada, a Alemanha deve vencer, e provavelmente um placar até de mais de um gol. E caso isso aconteça, caso a Suécia vença, o México estará eliminado da Copa do Mundo. Portanto, realmente um resultado que acabou punindo o México e também punindo a equipe da Suécia, que agora terá que vencer a forte equipe do México. Para amanhã, temos jogos muito bons também. Primeiro, a Inglaterra enfrenta a equipe do Panamá, que é uma equipe muito fraca. Acredito que a equipe inglesa não tenha grandes dificuldades em vencer essa partida. Possui jogadores como Ali, como Kane, como Young, como Sterling, jogadores ofensivos. A equipe do Panamá é uma equipe muito veterana, cheia de jogadores com mais de 35 anos, não deve ser páreo para o bom futebol inglês. Na outra partida, o Japão enfrenta o Senegal, e sabemos que o Japão possui uma defesa forte, que tem o Nagatomo, tem o Yoshida atrás, no meio de campo tem o Kagawa, tem o Osaka, e a equipe do Senegal é uma equipe muito forte fisicamente, o bom Keita Balde, que não jogou na última partida, o excelente Sadio Mané, e caso as equipes empatem, se colocarão em excelente situação. Portanto, não espere muito que aconteça muito nessa partida. Ambas as equipes serão beneficiadas caso consigam um empate. E no outro jogo, entre Polônia e Colômbia, um jogo de tudo ou nada para ambas as equipes que perderam a sua primeira partida. A Colômbia é uma equipe recheada de bons jogadores, mas que vive vários problemas. O Peckerman cometeu diversos erros que talvez tenham sido fatais na partida contra o Japão, e inclusive o Carlos Sanches foi expulso, o James Rodrigues está machucado, não está nos seus 100%, e a Polônia é uma equipe que possui bons atacantes, mas não possui um meio de criação, e às vezes tem dificuldades para chegar ao gol. Portanto, um jogo que tudo pode acontecer. Eu ficaria com a Polônia, mas não aposte nisso. Portanto, essas são as minhas considerações dos jogos de hoje. Para os jogos de amanhã, fique com a gente. Amanhã voltamos para falar mais sobre futebol. Tchau!